Considere uma máquina térmica que funciona em ciclos, tal como indica o gráfico da pressão em função do volume apresentado. Observação: as linhas pontilhadas que determinam os segmentos AB e DC são paralelas ao eixo Y, de maneira análoga às linhas pontilhadas que determinam os segmentos DA e BC são paralelas ao eixo P. Nesse caso, podemos afirmar corretamente que o trabalho resultante é nulo, o ciclo é formado por duas transformações isocóricas e duas isobáricas, o ciclo é formado por duas transformações isotermas e duas isobáricas, todas as transformações ocorridas no ciclo foram adiabáticas. Ora, primeira coisa a se observar é que nós temos um gráfico da pressão em função do volume. E quando a gente olha para esse gráfico, nós temos uma sequência de 4 transformações formando um ciclo. Primeiro nós temos a transformação que vai do estado A para o estado B. É importante observar que se foi dito que a reta do segmento AB é paralela ao eixo dos volumes, isso significa dizer que de A até B a pressão é P2 e constante o tempo inteiro. Quando nós temos uma transformação gasosa, onde a pressão é mantida constante, então nós temos uma transformação isobárica. Coisa muito parecida vai acontecer se a gente olha a transformação que vai do estado D ao estado C, onde a pressão também é mantida constante, agora com valor P1. Então a transformação de C para D também é uma transformação isobárica. Enquanto que, ao olharmos para as transformações de B até C, que segue uma reta que, segundo o enunciado, é paralela ao eixo das pressões, significa dizer que o volume, nesse caso V2, permanece constante durante toda a transformação. Então, quando o gás muda do estado B para o estado C, é uma transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica, aquela em que o volume permanece constante. O mesmo acontece quando se vai de D para A, onde mais uma vez nós temos uma reta paralela ao eixo das pressões, indicando que o volume, agora de valor V1, também é mantido constante. Então a transformação de D até A é uma transformação igualmente isocórica. O que é que isso significa em termos de trabalho? Lembrando que trabalho numa transformação gasosa é a pressão do gás vezes a variação de volume desse mesmo gás. Em termos gráficos, na pressão em função do volume, nós temos a área sob o gráfico representando o valor numérico do produto pressão, variação de volume. Então, a área do gráfico representa o valor numérico do trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Aqui nós temos um aumento de volume, como aquele que aconteceu na transformação de A para B. Quando nós temos uma expansão, então nós temos a realização de um trabalho positivo. Já na transformação de C para D, foi observada uma diminuição no volume, basta acompanhar a setinha. Aí nós teríamos então esse trabalho como sendo a área sobre o gráfico. É bem fácil de observar que nós temos um trabalho maior de A para B e um trabalho menor
de C para D. Fazendo a diferença entre esses dois trabalhos, já que um deles vai ser positivo, já que é uma expansão, e o outro vai ser negativo, porque o volume do gás diminui e é uma compressão, nós teríamos então uma área resultante que equivaleria ao trabalho total realizado na transformação. Trabalho total. Observe que essa área acaba correspondendo exatamente à área do polígono formado pelo ciclo mostrado no gráfico. E é assim que se calcula o trabalho numa transformação cíclica. Ele sempre corresponde à área da figura formada. E ainda valendo uma observação. O sentido das setas nas transformações que formam o ciclo, se é uma transformação cíclica, então você vai acabar tendo dois sentidos possíveis. Ou as setas indicam o sentido dos ponteiros do relógio, tal qual está indicado ali, e aí então nós temos um ciclo de trabalho positivo, que foi o que a gente achou no final. Você vê que a área positiva, a área vermelha, é maior do que a área negativa. Então isso faz com que o trabalho do ciclo seja positivo. Se ao contrário, nessa mesma figura, a gente só trocasse o sentido das setas, nós passaríamos a ter então um ciclo no sentido anti-horário e o trabalho total seria negativo. Mas uma coisa é fato. Numa transformação cíclica, há sim realização de trabalho. O que é que não tem numa transformação cíclica? Vamos dar uma olhadinha? Lembrando que se a gente está falando de gases, então a gente está sempre fazendo referência a PV igual a nRT. Então se a gente fala da mudança na pressão do gás, na mudança do volume do gás, então sempre se vai querer medir se há uma variação na temperatura absoluta do gás. É preciso que se repare que uma transformação cíclica significa dizer que o gás começa num certo estado e termina no mesmo estado. Isso é o que significa fechar um ciclo. Ou seja, ele começa e termina com os mesmos valores de pressão, de volume e de temperatura absoluta. Ora, lembrando que a energia interna é uma função da temperatura absoluta do gás, para que haja variação da energia interna, precisa que haja variação da temperatura. Mas se nós temos uma transformação cíclica, isso significa que não há variação de temperatura. Consequentemente, não há de energia interna quando você tem uma transformação cíclica. O trabalho vai haver, a variação da energia interna, não. Para a gente marcar a resposta correta, então, ele diz na alternativa D de dado que todas as transformações ocorridas foram adiabáticas, a gente não viu nenhuma. Ele diz na alternativa C que o ciclo foi formado por duas transformações isotermas e duas isobáricas. Eu não vi nenhum isoterma ali. Ele diz na alternativa A que o trabalho resultante do ciclo é nulo. Não, o trabalho é representado pela área do ciclo. Nula é a variação da energia interna. Agora, a alternativa B de bola diz bem certinho o que a gente descobriu. Foram duas transformações isocóricas, quando eu tenho o volume constante de B para C e de D para A, alternado com duas transformações isobáricas, quando a pressão se manteve constante, quando o gás vai de A para B e, finalmente, de C para D. Então, a resposta correta é a alternativa B de bola.